Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos analisar alguns pontos da nova lei que foi aprovada, a lei que instaurou o protocolo Não é Não, a lei 14.786 de 2023. Nessa lei a gente vai ver um pouco os objetivos e qual que é a finalidade dessa lei, assim como quais os locais que estarão obrigados a instaurar esse protocolo. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual que é o objetivo da lei, entender para que ela foi criada, né, o que ela se destina. Bom, essa lei ela tem o objetivo de criar um protocolo obrigatório para combater o constrangimento e a violência contra a mulher. Geralmente, o que ocorria nessas situações é que tanto o dono dos estabelecimentos como as pessoas que estavam presenciando a violência não sabiam exatamente que atitude está fazendo, não sabiam, né, como deveriam prosseguir diante dessa situação. Nessa hipótese, nessa situação, foi criada essa lei justamente para estabelecer um protocolo, um regimento com todas as condutas que deverão ser tomadas, tanto para garantir a segurança, né, da vítima, como para também estar efetivando a coleta de provas, de equipamentos, filmagens. Enfim, o protocolo é bem completo, a gente vai ver isso nos próximos vídeos, mas o objetivo inicial da lei foi esse, tá? Então, ele destina-se à proteção da vítima, à criação de um protocolo e também à criação de um selo Não é Não Mulheres Seguras, tá? Esse selo a gente vai ver mais para frente, que vai ser utilizado em uma lista que vai ser disponibilizada pelo poder público, tá? Ou seja, a vítima ela vai ter a certeza de que o lugar que ela vai frequentar pode garantir a segurança dela, certo? Então, esse é um ponto bem importante. Esses três itens iniciais são os três objetivos iniciais da lei, tá? Bom, outra coisa que a gente precisa entender nessa lei, quais serão os locais que ficarão obrigados a aplicar esse protocolo. Como eu falei, geralmente os locais que tinham essa frequência de violência, né, eram locais com bebidas alcoólicas, eram shows, e aí são justamente estes locais que ficarão obrigados, né, a estar instaurando esse protocolo. A gente vai ver aqui que os locais que estão qualificados lá no artigo 2º dessa lei são os seguintes: as casas noturnas, as boates, espetáculos musicais em locais fechados e shows com a venda de bebida alcoólica. Então, são todos os locais que geralmente, né, aconteciam a prática de violência contra a mulher. Nesse caso, esses locais deverão, desde essa data, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se por exemplo for um restaurante que vende bebida alcoólica ou se for um barzinho, ele deve desde já começar a treinar seus funcionários e se adequar. Existe, né, algumas peculiaridades com relação a isso, sobre a quantidade de funcionário, quais serão as medidas que deverão ser tomadas, mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Primeiro, vamos entender as questões iniciais, sabendo quais locais que ficarão obrigados e os objetivos iniciais da lei. Uma exceção com relação, ainda falando aos locais, são os locais que têm cultos religiosos, né? O que acontece? Nesses locais, algumas práticas religiosas utilizam bebidas alcoólicas. Então, esses locais não terão obrigatoriedade na instauração do protocolo Não é Não. Ocorre que, a gente vai ver mais para frente, isso também pode ser aplicado de forma opcional, né? Ou seja, se o estabelecimento não está aqui no artigo 2º, ele pode, da mesma forma, estar instaurando esse protocolo, mesmo que ele não seja obrigado a estar aderindo a esse protocolo. Mas ele pode, de forma opcional, instaurar esse protocolo e aí ele vai estar recebendo esse selo, né, que é o selo Não é Não, e mais para frente a gente vai entender o que isso impacta nesses estabelecimentos. Bom, mas quais são as condutas que serão averiguadas e que darão início à aplicação desse protocolo pelos estabelecimentos? A primeira conduta é a do constrangimento. Então, todo tipo de constrangimento que o funcionário do local vai ter que ter um funcionário, né, deixando bem claro, antes de antecipar o próximo vídeo, mas os locais terão um funcionário obrigatoriamente para estar analisando, para estar fiscalizando as condutas que ocorrem ali. E se o funcionário começar a presenciar
que está ocorrendo um constrangimento por parte de alguém contra uma mulher, principalmente depois de uma discordância, né, uma situação onde a mulher acabe rejeitando o agressor, ele vai ter que dar início à instauração desse protocolo, né? Lembrando que mais à frente a gente vai ver ainda que mesmo que esse constrangimento não esteja efetivamente ocorrendo, mas se tiver indícios de que possa estar acontecendo algo estranho, o funcionário também pode ir até a mesa, ir até o local e perguntar se está acontecendo alguma situação, que talvez no início seja um pouco complicado dele identificar. Mas, né, voltando aqui às condutas-alvo, a primeira é o constrangimento. Então, se tiver visualizando esse tipo de conduta, já dá início à instauração do protocolo ali no estabelecimento. E a segunda conduta é a conduta da violência, é o uso da força, né, a agressão, ou então, além da força, um dano à vítima, de repente quebra um celular, quebra um objeto, ou então uma situação um pouco mais grave, né, que a agressão resulte na morte da vítima, já dá início à instauração desse protocolo. Bom, esse protocolo ele é um protocolo bem complexo, existem uma série de fatores, né? Um dos fatores, por exemplo, é a forma como o estabelecimento vai manusear as imagens do local, a forma como o estabelecimento vai se comunicar com a autoridade policial. Porém, todos esses itens a gente vai ver em um vídeo específico que vai explicar todo o passo a passo desse protocolo. Inicialmente, a gente buscou primeiro entender qual que é o objetivo dessa lei, quais são os locais que estarão obrigados, né, a instaurar esse protocolo e quais são as condutas que vão levar ao início da instauração desse protocolo. Então são esses 3 itens iniciais que a gente vai ver nesse vídeo. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês como que esse protocolo vai funcionar, quais são as condutas e como o estabelecimento e também os funcionários deverão se comportar diante dessa situação.